Olá galera do YouTube, então vou dando um tempinho aqui nas questões de custos na matéria sequencial para introduzir para vocês a pedidos. Então teve concurso da Eletrosul domingo passado, né? Então para a gente poder comentar algumas questões de custeio que tiveram assim alguma repercussão, né, um pouquinho, algumas dúvidas, umas questões um pouco dúbias, algumas questões de gabarito ali que não existiam em questões. Então estou aqui hoje para comentar com vocês e resolver as questões de custos da prova, né, concurso da Eletrosul, né, da empresa de energia elétrica aqui do sul do Brasil, voltada para a banca da Fundação Carlos Chagas, né? Então vamos começar lá. Primeira questão é a questão 42 do concurso, né? Então botando na tela ali para a gente analisar junto. Olha lá, ó. Em relação à contabilidade de custos, considere: primeira, departamento é a unidade mínima administrativa para a contabilidade de custos, representada por pessoas e máquinas em que se desenvolvem atividades homogêneas. Perfeito. Perfeitamente, essa questão está totalmente correta. Essa é a descrição, se você pegar em livros de custeio, essa é a descrição clássica perfeita de um departamento. Então, a primeira, correto, perfeito ali a questão. Segunda, bem grande alternativa ali, ó. Subprodutos são aqueles itens que, nascendo de forma normal durante o processo de produção, possuem mercado de venda relativamente estável, tanto que diz respeito à existência de compradores como quanto ao preço. São itens que têm comercialização tão normal quanto os produtos da empresa, mas que representam porção ínfima do faturamento total. Excelente, correto. Traduzindo toda essa alternativa para um exemplo, vamos pegar assim, né? O que são esses subprodutos? São produtos que não conseguem ter a mesma qualidade de todos os produtos, às vezes por alguma questão do processo produtivo. Vamos pegar um exemplo de uma cerâmica vermelha. Você tem lá um vagão de blocos que vai sendo queimado no forno, por exemplo. Alguns blocos vão ser queimados diferentes, uns vão queimar mais, outros queimam menos, outros pedem um pouco de verniz, uns ficam mais secos, outros mais mole, pelo próprio processo produtivo, porque o calor não é distribuído igualmente. Então vão ter produtos, naquele vagão vão ter produtos classe A, classe B, classe C, e você vai vendê-los, né? Tem compradores para isso, porque tem pessoas que vão usar aquele bloco que vai ser revestido por um reboco, então não é um bloco aparente, vai ser pessoas que vão usar aquele bloco aparente e vão ter que comprar o classe A. Então, para todos esses tipos de produtos, subprodutos, existe um comprador, um mercado que já está, né, que já tem preço formado, que já é estabelecido. Então esse produto não vai ser jogado fora porque ele ficou um pouco pior ou esteticamente do que um produto classe A. Não, ele tem produto para todas essas. Então esse subproduto é exatamente o que está descrito aqui no item 2, totalmente correto. 3. Os custos primários são a soma da matéria-prima com a mão de obra direta. Aqui tem um pontinho que a gente tem que discutir, né? O custo primário, vamos anotar aqui, ó, o custo primário, ele é igual ao custo direto. São sinônimos. Custo primário e custo direto são sinônimos. Beleza. E o que é o custo direto? Se nós formos olhar, material direto mais a mão de obra direta. Dentro desse material direto, nós podemos explodir aqui para matéria-prima, podemos explodir aqui para componentes comprados prontos, e nós podemos explodir aqui para embalagem. Ok? Então olha comigo, aqui ele está falando que o custo primário são a soma da matéria-prima com a mão de obra direta. Não é só isso, tá? Não é só isso. O custo primário, o custo direto, ele é material direto mais a mão de obra direta. Então teriam todos esses três aqui somados, né? Mas no gabarito ele deu que isso aqui está correto. Então a questão um pouquinho de interpretação, né? Você pode dizer que a matéria-prima somada com a mão de obra direta dá custo direto? Dá custo direto, mas não é só isso. Então essa é uma questão que cabe interpretação, que cabe até um recurso, dependendo da sua fundamentação que você vai colocar nessa questão, né? Mas o gabarito ele está dando correto, está dando a questão correta. Então o gabarito oficial que saiu, na verdade não é, ainda não é oficial, pode ter alguns recursos, é o primeiro gabarito preliminar que saiu, está dando essa questão como letra B, 1, 2 e 3 corretas, né?
Mas a questão 3, ela é duvidosa, ela gera dupla interpretação, uma questão que dá para fazer algum recurso em cima dela, né? Então, a questão do custo primário, custo direto, ele tem esses 3 itens aqui somados, ok? O gabarito é letra B, se você for olhar ali, mas a 3, a alternativa 3, gera alguma dúvida ali por causa dessa questão, né? Então fica essa discussão, essa fundamentação que você pode usar em algum recurso, alguma questão assim, ok? Então, questão 42, concurso Eletrosul, letra B, ok? Vamos lá então. Questão 43, uma questão teórica. Dá uma olhadinha comigo lá na tela então, questão 43. A empresa Otimiza S.A. utiliza do seu departamento de manutenção de máquinas e equipamentos para reformar suas instalações administrativas. O serviço é esporádico e somente realizado em horas ociosas destes funcionários. Desta forma, os gastos decorrentes do salário destes profissionais devem ser. O que ele está dizendo aqui? Que tu tem um departamento de produção, que tu tem operários na tua empresa. Em que momentos em que eles estão ociosos, que eles estão parados, que eles não estão fazendo a atividade fim deles, eles vão trabalhar na reforma, na manutenção da área administrativa dessa empresa. Beleza. Quando eles estão trabalhando na atividade fim, realizando a atividade deles como operários, eles são um custo direto. O momento em que eles saem dessa atividade, estão sendo remunerados pela mesma empresa e vão lá para o departamento de administrativo trabalhar, eles vão ter, esse gasto ele vai ser alocado como uma despesa. Então vamos ver com esse entendimento quais são as alternativas aqui que a questão nos traz. Letra A, olha lá. Então, desculpa, vamos só ler a pergunta, né? Ele fala assim, ó, desta forma, os gastos decorrentes do salário desses personagens devem ser. Então, o que vai acontecer com o salário desses operários com essa questão? Deles trabalharem parte na produção, parte no setor administrativo quando estão com a questão ociosa. A. Contabilizado em despesas não operacionais, por estar relacionado à reforma de instalações de atividade não operacional. Não é correto. Ele não vai ser totalmente uma despesa, ele vai ter parte de despesa e parte de custos. B. Absorvido nos custos dos estoques em decorrência dos funcionários estarem ligados diretamente à produção e a serviços a serem esporádicos. Não, totalmente errado, né? Não dá para tu alocar um gasto que foi lá no setor administrativo diretamente em produtos. Não é isso que vai acontecer. C. Levado ao resultado na composição do CMV, uma vez que faz parte do custo. Também não, né? O que faz parte de custos, exatamente vai para um custo. Agora, o que não, fica como despesa e não vai formar lá na frente. Letra D. Apropriado ao custo e à despesa proporcionalmente às horas empregadas em cada atividade. É exatamente isso, né? Se for 30% das horas alocadas lá na reforma do setor administrativo, aquilo vai ser uma despesa. Se for 70% lá para produzir atividade fim, aquilo vai ser custo. Então a letra D está correta. Gabarito, questão 43 do concurso da Eletrosul. Letra D, apropriado ao custo e à despesa proporcionalmente às horas empregadas em cada atividade. Ok? Então, questão 43, não é nenhum problema, a questão perfeita. Vamos só ver a letra E, por que não é a letra E? Registrado em perdas administrativas por representar a ociosidade dos funcionários da produção. Não tem nada a ver. Essa ociosidade aconteceu, mas o tempo que eles iam ficar parados, eles foram trabalhar na parte administrativa, então eles não ficaram ociosos, eles geraram despesas. Então está totalmente errado, não é uma perda administrativa, não é isso aí não. Então a letra E errada, 43, letra D, ok? Beleza, vamos para mais uma questão nesse nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais, depois dessa questão a gente vai voltar com mais alguma outra. Olha lá, questão 44 na tela, acompanha comigo. Em relação às classificações de custos, considere. Primeira, os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente ao produto, desde que haja uma medida de consumo. Exatamente. O que são os custos diretos? Volta lá. O custo direto é aquele custo que vai ser alocado no produto pelo consumo no processo produtivo. E o que ele quer dizer com a medida de consumo? Quilo, unidade, grama, né? Dependendo do que você está fazendo, isso é unidade. Então vai ser 1 quilo, 1 grama, 2 unidades, 3 unidades. Tem que ter alguma unidade de medida que vá o transformar em algo exato de consumo no processo produtivo. Então a primeira, correta. 2. O custo fixo independe da capacidade instalada e se mantém independente dos volumes de
produção. Errado, né? Errado. Uma coisa é dizer que o custo fixo não varia com a produção. Outra coisa é dizer que ele independe da capacidade instalada. A capacidade instalada vai determinar o custo fixo por unidade. O custo fixo ele não é que ele varia com a unidade, ele é diluído pela produção daquele momento. Então ele depende dessa questão da capacidade produtiva para ele tu dizer quanto vai em cada unidade. Agora, não é que ele varia, né? Ele não varia, ele é diluído por essas unidades, ok? Então a 2 está errada. Na primeira certa, 2 errado. E a 3? Olha lá. Os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta, sendo equivalentes aos custos diretos. Então, olha só que contradição. Lá na questão 42, a 3 é: os custos primários são a soma de matéria-prima com mão de obra direta. Na 3 ele fala, os custos... Aí na 3 desse aqui ele fala, os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta, sendo equivalente aos custos diretos. Né? Então, ele está se contradizendo. Uma questão se contradiz a outra, porque no gabarito está dizendo que está errado. Né? Então ele fala, os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta, sendo equivalentes aos custos diretos. Não, né? Os primários e os diretos são sinônimos na literatura e são compostos por isso aqui. Então, por isso que a questão ela está um pouquinho dúbia. Né? Então, a 3 está errada, na minha concepção realmente está errada, e a questão 3, o item 3 da questão 42, para mim, na minha opinião, também estaria errado. Mas o gabarito deu certo, mas é um gabarito preliminar. Vamos esperar o oficial. Né? Então, lá na questão 42, ele deu que 1, 2 e 3 estavam corretos, inclusive uma questão idêntica, né, a essa questão, o item 3 da questão 44. Né? Então, na minha opinião, está realmente errado. Na minha questão, a questão 44 está perfeita e a questão 42 tem um problema de gabarito. Né? Então, a questão 44, item 1 correto, 2 e 3 errados. Então, o que estaria aqui? Né? Apenas 1 estaria correto. Né? Apenas a letra 1, que é o gabarito letra C, na questão 44. Dizendo ali, os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente ao produto, desde que haja medida no consumo. Ok. O custo fixo independe, não, ele depende. Né? Os custos primários são compostos pela matéria-prima e pela mão de obra direta, sendo equivalentes aos custos diretos. Não. Né? Tem que ter ali mais alguns itens de custos diretos que podem compor ali. Então, questão 44, letra C, é o gabarito dessa questão aqui. Né? Então, a gente está aí discutindo as questões da prova da Eletrosul, algumas questões dúbias, algumas questões de interpretação um pouquinho mais densas, e é por aí. Né? Então, nós já voltamos com o próximo vídeo, né, que nós vamos trabalhar mais 2 ou 3 questões ali do concurso da Eletrosul, que caiu bastante a parte de custo. Então, foi um concurso na prova de contador com a densidade de custo bastante grande, que é, né, o caminho que vem sendo dado para as questões de custeio dentro das empresas, né, dentro da literatura, dentro da prova do CFC. Custo vem tendo cada vez mais a sua importância devida dentro dessas questões. Ok, pessoal? Então, obrigado pela audiência novamente. Fique na sequência, a gente vem com mais questões da prova da Eletrosul, alguns gabaritos também diferenciados, algumas questões que precisam ser discutidas, algumas nomenclaturas. Por isso que é importante você não ficar só com um ponto de vista. Nas questões de custos, dependendo da literatura, você vai ter um nome diferente, um sinônimo que pode confundir um pouquinho. Ok? Então, pessoal, curtam lá, obrigado pela audiência. Na volta a gente já vem com mais um vídeo dessa prova. Grande abraço.